Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com entrando no ar e nós estamos aqui no encontro de líderes dos Jovens da Verdade. Tá rolando música lá dentro, então a gente vai falar alto aqui fora pra você ouvir a gente. Então não se incomode com o barulho ambiente. E eu tô aqui mais uma vez com o Simval Júnior. Olá, pessoas! Expresso Ação, representando aqui no Aquário de Ideias, nosso parceiro junto com o Jovens da Verdade, que está representado hoje aqui. Hoje com o diretor, presidente, o mega mestre dos magos. Aquele que disse que passou o bastão, mas não passou. Não entrega, né? Não larga o osso. Segurando, correndo junto. Jaziel Botelho. Pela segunda vez no podcastirmãos.com e hoje a gente não vai falar de sexo, hein, Jaziel? Ah, é bom mesmo porque eu só tô falando por enquanto. Fazendo mesmo já é. E hoje a gente trouxe aqui outro que já participou também do podcast, está de volta hoje. Com muito prazer a gente recebe de novo Carlinhos Queiroz. Muito bom ter de volta aqui. Muito bom estar com vocês, que legal. Que legal, e a gente está Grande trazendo Carlinhos Queiroz. dois grandes líderes que já viveram muito em sua vida, evitando usar a palavra velho, ancião e tal, mas experientes. Eu tenho um novo apelido, eu sou decano. Decano? Pra compartilhar com a gente experiências de liderança, né? A gente quer aprender com pessoas que já viveram tanto, liderando pessoas e tirar um pouquinho dessa experiência. Então a gente vai conversar isso hoje, conselhos, vamos chamar de conselhos pra nova geração de líderes, alguma coisa assim vai ser o nome desse programa. Tá rindo, Josiel? Conselhos de quem chegou os maus dias dos quais dirás, não tenho neles contentamento. Deixa ele falar aí, né? Eu não tô falando. Mas Carlinhos, quando que começou a sua experiência que você percebeu assim, olha só, eu sou... Não, nem a experiência, mas quando você sentiu que você daria um bom líder, ou era alguém chamado pra ser líder de alguma coisa, de pessoas, né, na verdade. Quando começou a cair essa ficha? Quando é que toma consciência disso? Honestamente, eu não tenho noção do tempo disso, né? Depois é que eu vou me dando conta que em várias situações, às vezes numa pelada de futebol, era o cara que chegava e ajudava a organizar o negócio, às vezes numa situação de crise, dividir o time, ou numa situação de crise, reconciliar amigos. Isso eu percebi muito na minha adolescência, talvez até na infância já tivesse esse tipo de atitude, porque também sou de uma família que propiciava muito esse tipo de situação, que era uma família muito grande. Então quando eu estava com os meus irmãos maiores, eu percebia que eles lideravam, mas às vezes você estava com os irmãos menores, você precisava assumir esse papel. Então presumo que do ponto de vista da liderança, da influência, de coordenar o grupo, de gerenciar algum tipo de coisa, mas assim, tô lembrando agora, inclusive, que a gente brincava como a minha família era uma família muito religiosa, meu pai pastor, nós brincávamos de cultos, né? Então eu mesmo construía casinhas de madeira enorme, né? De 1,20 m de altura, né? Pra criançada, e a gente celebrava ceia, fazia isso, tinha os banquinhos da igreja, tudo feito com madeira muito rústica, né? Que era uma família muito pobre. Do ponto de vista, assim, de liderar movimento e tal, aí eu lembro quando eu ingressei na universidade e já participava da Aliança Bíblica Universitária e passei a dirigir a Aliança Bíblica Universitária do Estado do Ceará. Eu era o responsável por muito tempo, no meu tempo de engenharia agronômica, com a turma da Aliança Bíblica Universitária lá do Ceará. Que legal. Jaziel, existia um líder Jaziel antes dos Jovens da Verdade? Ouvindo o Carlinhos, eu acho que sim. Eu tô recordando a minha infância, quando eu já... Na igreja, eu acho que a igreja ajuda muito a você se desenvolver. E eu já assumia uma certa liderança na igreja, na escola. Eu dirigia... Eu estava fazendo ginásio, eu já fazia um programa no auditório lá, de show. Ah, é? Organizava? Agora fui lá atrás... Na rua, desenterrou, tirou teia de aranha. Se eu não era líder na rua, eu era contra o líder. Era oposição. Então, agora, pensando bem, realmente, já havia no sangue essa questão da liderança, né? Desde pequeno.
E como é que vem Jovens da Verdade tudo isso? Conta a história aí do começo desse eu trabalho. tive que liderar a minha vida, porque eu perdi meu pai quando eu tinha 12, 13 anos. Tinha irmão mais velho ou não? Tinha, eu sou mais novo de 8 irmãos. 8, olha só. Mas eu era o filho da velhice, né? Então eu não brinquei muito com meus irmãos. Eu brincava mais na rua e tudo mais. E aos 17 anos foi quando eu conheci uma missão, né, americana, Palavra da Vida, um acampamento. E lá, na primeira semana, eu já me destaquei. Por causa da brincadeira, da diversão e tal. E na segunda semana que eu fiquei, já ganhei como melhor acampante. Olha só. Não sei qual critério, né? Não sei que critérios que eles usam. O que define o melhor acampante, né? E na próxima temporada eu já fui como QG, como equipe. E aí fui aprendendo tudo com os gringos. Só que era uma diferença muito grande. Os americanos estavam lá em cima e eu era um simples nordestino, né? Cheio de complexo, de recalques. 2 nordestinos aqui hoje. 2 nordestinos. 2 nordestinos. Mas eu era mais complexado do que... Quem te disse isso, cara? Eu achava que eu nem ia casar. Eu tinha complexo de feiura, Carlinhos. Vê se pode. Mas você acha? Que absurdo. De onde? De onde saiu isso, José? Pois é, rapaz. Do espelho, né? Não, eu entendo que agora você me olha feio, mas quando eu era adolescente eu não era tão feio assim. Eu vejo pelas fotos. Mas o complexo não importa, né? Você acha mesmo que não seja. E casei com uma loira muito, muito bonita e charmosa, né? Mas certeza. então, e interessante que os Jovens da Verdade, o líder mesmo, era o Josafá Vasconcelos. Eu era o co-líder. Mas eu que segurava as pontas e segurei as pontas dos Jovens da Verdade. É isso aí. O que mais você quer saber? Ainda continuando essa questão, tanto na BU, né, na Aliança Bíblica Universitária, como nos Jovens da Verdade, uma das coisas que acontece bastante é você ter que lidar com conflitos. Carlinhos já falou pra gente aqui de conflito desde o futebol lá, que você tem que lidar. Agora, eu queria que vocês dessem uma dica baseada na experiência, porque esses caras que estão ouvindo a gente, eles têm que lidar com conflito o tempo todo. Como que vocês faziam isso como jovens? Eram mais enérgicos do que são hoje? Eram mais diplomatas? Né? Como é que vocês faziam isso? Porque a gente percebe que tem muita gente fugindo do confronto e tem muita gente que vai pro confronto direto e esmaga as pessoas, e tem muita gente que tá sofrendo por aí porque perdeu a oportunidade. Eu não sei o Carlinhos, mas eu dei muito trabalho pra liderança. Desde pequeno, na liderança da igreja, os presbíteros, os meus professores, mas eu não era desobediente, nem era black box. Eu não quebrava as coisas. Rebelde. Eu não era rebelde, exatamente. Mas eu era hiperativo, dava muito trabalho. Mesmo na Palavra da Vida, o Haroldo, que era o diretor, falou pra mim que eu era um Mustang. E eu perguntei o que é Mustang. Não, eu perguntei o que é Mustang. Ele falou, é um cavalo que tem nos Estados Unidos que é indomável. Então eu não posso tirar a juventude por mim, porque eu tinha características assim muito sui generis, sabe? Então, agora que eu enfrentei a liderança para quebrar alguns paradigmas, algumas coisas, isso, nesse sentido, até nosso tema daqui do encontro, revolução, eu fui uma espécie de revolucionário, sem a violência, mas eu era contra, e eu... Cara que não se conformava com o status quo. Não me conformava. Não tinha consciência disso, entendeu? Sei. Fazia parte da minha natureza. Fazia parte da minha natureza. Agora, Questionar. sempre admirei os americanos, entendeu? Mas eu tive a consciência que os brasileiros eram diferentes. E eles tinham que respeitar isso e tudo mais. Quando começamos o Jovem da Verdade, não pensei, não tinha essa consciência, vou começar um movimento, uma missão. Não, a coisa foi acontecendo. Hoje eu olho pra trás e falo, caramba, aconteceu tudo isso. Quanta coisa, né? Que legal. Carlinhos, como que é lidar com conflito liderando depois já na igreja ou liderando já na BU? São os primeiros desafios da liderança. No meu caso, assim, por exemplo, uma criança de família pobre tinha que enfrentar o conflito entre os próprios meninos também, né? Tinha 2 academias muito interessantes no Brasil, que era do Hélio Grace aqui no Rio de Janeiro e a da minha família, que era lá em Fortaleza. Então nós éramos meninos assim calmos, tranquilos, né? Mas
aguerrido se precisasse ter um tipo de enfrentamento entre os colegas, né? Então você luta jiu-jitsu, é isso? Eu fui professor Oh! até os 21 anos de idade, né? De jiu-jitsu? Com essa calma, com essa tranquilidade. Olha isso, cara. Revelação Isso, em que do ano que foi? podcast. Em que ano era isso? Isso vai até 1975, mais ou menos, que aí quando eu ingressei Então, na praticamente inventou o jiu-jitsu no Brasil. É o novo pai do MMA aqui, ó. Não, veja bem, jiu-jitsu não era briga de rua, né? Jiu-jitsu era uma luta muito pedagógica, muito mais para defesa do que para agressão. Hoje Por ainda exemplo, a se nossa fala que academia, sim, né? nossa academia, o aluno era expulso se por acaso ele Brigasse na rua. Se ele brigasse ou se ele agredisse uma pessoa. Mesmo que o cara tivesse cometido a agressão, ele poderia se defender mobilizando, nunca agredindo. Ou seja, a luta é tão completa, a concepção é de que ela é tão completa. Bem, mas aí é outra história. Tô impressionado. É como é que lidava com o conflito, na escola, na rua, no jogo de futebol, e depois vem esse conflito com a liderança. Eu não tinha conflito com liderança. Eu fui um cara sempre que gostei de confrontar sem... Meu pai era pastor, por exemplo, e ele nunca gostou de barba, né? E eu ficava questionando os caras que tinham pelo acima dos lábios, que era bigode. Quer dizer que o amigo do senhor que tem bigode pode, eu não posso barba, né? Nós criamos o primeiro time de futebol de salão da nossa igreja, né? Que era uma igreja muito tradicional, muito conservadora. Eu jogava bola escondido de meu pai, às vezes tinha dia que ele não sabia que eu tinha de jogar bola. Sua igreja é uma igreja pentecostal? Ela é uma igreja de vertente pentecostal, é o primeiro pentecostalismo nativo brasileiro. Sei. Então meu pai se converteu na Assembleia de Deus. Ele era assim realmente muito conservador. Então esse tipo de conflito litúrgico, esse jeito era muito complicado. Eu lembro uma vez, eu já casado, aí cheguei com a minha esposa, meus 2 filhinhos pequenininhos, era para o culto da passagem de ano. Aí ele olhou e disse: você não vem para o culto? Eu digo: não, já cheguei. Você vem com essa roupa, que era ele todo de paletó e gravata. Então até o tipo de vestimenta gerava conflitos periféricos, né? Desse tipo de coisa, né? Mas foi muito tranquilo. E aí da ABU eu também fui um dos fundadores do Desafio Jovem de Fortaleza. Surgiu o Desafio Jovem em Belo Horizonte com o Reuel, o Desafio Jovem em Brasília com o professor Galdino, e o de Fortaleza comigo e o médico, que era o Dr. Silas Munguba. Eu fui o primeiro cara a morar lá com o pessoal dentro da casa de reabilitação. Cara, tem alguns amigos que são Desafio Jovem. Que legal. Que legal. Descobertas novas sobre o Carlinhos. Aqui também, a gente, mesmo. quando comprou aqui o acampamento, nós começamos com uma casa de recuperação, influenciado por David Wilkerson quando veio no Brasil. Mas só durou 5 meses, fechou porque a gente não tinha preparo, não tinha condição, não tinha nada. Tinha chamado. Mas teve um fruto que valeu a pena, Aleluia, que foi um colombiano que se converteu, foi estudar na Palavra da Vida e quando formou-se fundou a FLAM, que não era FLAM, era o Instituto Bíblico Que Jovens legal. da Verdade, Olha junto só. comigo. Olha só. Muito bom. Bacana isso. Bom, a gente está num encontro aqui de liderança. Quando nós estamos ouvindo aqui, tratando essa coisa da revolução, onde nasce a revolução. Hoje à tarde eu estava lá no meu seminário com o pessoal e a gente estava falando sobre como que a gente pode começar alguma coisa. A gente tem um desafio e todo mundo pensa, olha para um negócio e fala assim, eu quero fazer, tem que ter uma igreja de 1000 pessoas, tem que ter um grupo muito grande e esquece que a gente começa sempre num pequeno grupo, né? Tem que começar num pequeno grupo. Então, para esse líder, para essa pessoa que está liderando um pequeno grupo hoje, tá com um sonho agora, um sonho adequado, diria, um sonho menor. Então, eu acho que esse tema que a gente está aqui, onde começa a revolução, foi consequência do que a gente viu ano passado no Brasil, essas pequenas revoluções que começaram de um inconformismo com o status quo. Toda revolução é para acabar com o status quo e colocar outra realidade, né? E aí a gente está aqui, cada um dando reflexão, onde é que começa essa revolução. Mas eu creio que nós temos uma revolução, não é? Uma revolução não política, uma revolução não material, mas uma revolução espiritual. E como o Carlinhos falou, que tem implicação política também, obviamente, né? Mas principalmente uma revolução espiritual. Nós, por exemplo, eu na minha juventude, não fui revolucionário como os caras pintadas, como a própria juventude acadêmica que lutou e morreu e desapareceu, porque a minha juventude foi dentro da ditadura. Da ditadura. Só que como a influência espiritual era com os americanos não podia contrariar o status quo, a nossa revolução foi mais uma revolução espiritual. Então a gente saiu às ruas. Por 15 anos nós fizemos ar livres
toda terça e quinta na Durante rua a ditadura. direita, durante a ditadura, onde era proibido fazer qualquer ajuntamento de gente na rua. E nós fazíamos. Entendeu? A princípio, a polícia ficava arrodeando e sondou a gente e tal, mas depois nos deixou em paz porque a gente pregava uma liberdade, mas não uma liberdade política. Infelizmente, talvez, a gente não foi engajado politicamente, mas uma liberdade espiritual. Então, eu acredito que hoje são outros desafios e a gente ainda continua precisando da revolução. Porque a revolução é uma coisa que continua. É que nem a Igreja Reformada sempre reformando. A gente nunca deve se conformar com o status quo, deve uma revolução para melhor, né? É isso aí. Agora, não é fácil, porque hoje a revolução o quê? Na igreja, uma revolução na sociedade. Hoje a gente tem essa ideia da teologia integral, que não basta. Eu sou do tempo que você salvava a alma da pessoa. E a gente ficava querendo que ela fosse para o céu, entendeu? E aqui a terra não importava o que acontecesse aqui, não importava o que acontecesse com você, o importante era a sua alma ser salva. Hoje a gente tem uma teologia com consciência de que nós somos integrais, é salvar o corpo, a alma e o espírito, é salvar a sociedade, é o reino de Deus. Hoje a gente tem mais consciência que não é o céu depois, na eternidade, mas é o reino de Deus aqui e agora. Eu estava lendo sobre uma organização inglesa, não vou nem lembrar o nome agora, talvez alguém de vocês possa até lembrar. Estava lendo sobre essa organização essa semana, me preparando pesquisando para a gente conversar aqui. E tinham algumas coisas falando sobre a vida, o funcionamento deles lá. E o lema era: porque acreditamos na vida antes da morte. Que legal. Isso é bacana, porque Acreditamos na vida antes da morte. Você acredita na vida depois da morte? Boa. Então as ações deles, assim, a gente faz... Bom lema para um congresso, hein? Você acredita na vida antes da morte, cara. Que legal. Legal mesmo. Vai refletir mesmo. Carlinhos, fala para nós, ainda nesse campo, uma palavra para esse líder que está olhando para nossas experiências aqui e olhando para isso, né, para a experiência de vocês como palestrantes aqui no evento e lembrando daquilo que vocês, o significado que vocês têm para esse campo evangélico que nós trabalhamos, esse povo, né, que tem olhado para a espiritualidade, tem caminhado dentro da teologia da missão integral, mas olhando para esse líder que está com um grupo menor, está começando. Uma das coisas assim que é diferente dessa geração para nossa é o conjunto de informação que essa geração tem. O professor está dando aula e o cara está aqui na internet olhando e sabe mais do que o professor. Ele tem informação privilegiada, né? Tem acesso então a isso. Tem um conjunto de informação que a minha geração não tinha. Eu acho que esse é um aspecto interessante. Por conta não só desse conjunto de informação, eu acho que é um tipo de geração que, diferentemente da nossa, tem um amor pela natureza e pelo meio ambiente que a outra geração não tinha. Então, a minha geração podia cantar Atirei o Pau no Gato. Essa geração não atirei o pau no gato, politicamente incorreto, né? Então, é uma geração que tem uma outra percepção de mundo que eu acho nesse aspecto mais interessante. É provável que seja a geração que não sonha como a outra geração sonhava. Ela não consegue, ela é muito imediatista, ela não consegue sonhar a longo prazo. Quer dizer, a década de 60, 70 é uma geração que estava sonhando em mudar a sociedade, em assumir o poder, em tirar o cara. Eu tenho 2 irmãos que foram presos, eu tenho um que não era cidadão brasileiro durante muito tempo, ainda é vivo hoje, né? Mas assim, é muito difícil em termos de sonho. Era a geração que sonhava, que lutava, que ia para o enfrentamento. Já alguns sinais, aí nesse novo momento, coisa mais óbvia que todo mundo está dizendo tem dinheiro para fazer o estádio de primeiro mundo, cumpre a agenda, pelo menos Fortaleza cumpriu a agenda da entrega do estádio e do lado escola sucateada, posto de saúde arrebentado, e é natural que a sociedade reaja contra isso. Eu acho até bonito que ela reaja contra isso. Então, nesse aspecto, é uma geração diferente. O que fazer? Né? Se a pergunta é essa, individualmente eu acho que as pessoas terem uma noção da sua composição genética. A habilidade que o cara tem é a arte, é a música,
o teatro, a comunicação verbal, usar o corpo como instrumento para comunicar a beleza da dança, por exemplo. Então acho que a composição genética é uma coisa que a gente tem que levar muito a sério. Eu penso que Deus não usa a pessoa desrespeitando a composição genética. E aí nesse aspecto a gente tem que ter esse discernimento. O Jeremias tem um tipo de composição genética que atende um tipo de chamado. O João Batista tem um tipo de composição genética que dá para viver no deserto, né? O João dá para viver na ilha de Patmos. Então, entender isso é muito legal. E a partir disso fazer coisas simples, né? Atender a demanda que o próprio coração e o corpo sinalizam, né? Então tem coisas na vida que o corpo e que o coração estão sinalizando, e atender a essa demanda, especialmente quando isso significar socorro aos outros, né? Fertilização da vida, fecundação da paz, fecundação da misericórdia, e perceber isso. Acho que ter esse discernimento é legal. Possivelmente vocês, de maneira intuitiva, foram para o mundo aí da comunicação. Isso não deixa de ser uma prática, não deixa de ser uma história, e não deixa de ser uma composição. Não deixa de ser revolucionário, né? E aí você pode fazer desse instrumento revolucionário ou não. Eu acho que aí o que é que nós colocamos no conteúdo é que vai garantir a possibilidade de involução, de evolução e de revolução, né? Então, de transformação permanente. Agora, uma coisa que eu acho que eu sinto dificuldade, por exemplo, sendo pessimista, eu acredito que tudo que eu aprendi e que eu apliquei na minha juventude não serve para hoje. Mas senão bem tudo, pessimista, a maioria. né? É bem pessimista. Senão tudo, porque os conceitos, os princípios estão aí, né? Os tá falando da prática, talvez. Os conceitos, mas... O Jaziel tá naquela fase da vida que, assim, não tem mais nada... Tô chutando o pau da barraca. Tô chutando o pau da barraca. Ele tá numa fase depressiva. Eu tô naquela fase que depois de 60 você pode dizer o que quiser. Porque se não alguém... tem mais censura. Porque se alguém processar, até ganhar o processo... Não tem mais... Algumas dessas coisas são cíclicas, né? Então, por exemplo, o conflito geracional que você viveu, que eu vivi, essa geração vai viver, mesmo que com outros elementos. Então, por exemplo, a sua geração e a minha geração viveu o conflito geracional na igreja, que era bater palma. Bobeira. Cara, eu vivi esse viveu. conflito. Então, assim, bem depois. Pior que ainda hoje tem gente vivendo. O pessoal que tá aqui fora, tem gente vivendo isso. Não, ninguém. Mas assim, o que eu estou querendo dizer é que mesmo que os elementos dos conflitos sejam outros, você vai ter sempre conflito geracional. O Davi e o Absalão, filho da paz, né? Quer dizer, o cara dá o nome pro filho Absalom, filho da paz, e vira em guerra, né? Vira em guerra. Então, são coisas cíclicas, elas vão sempre se repetir. Essa aqui, então, tem coisas que estão aí. Quais são as coisas que a gente precisaria estar atento, né? Por exemplo, a minha geração é a geração da imitação. Se o Roberto Carlos fizesse uma cabeleira e toda a moçada... Os Beatles, a cabelo dos Beatles. Exatamente. Tem até deve ser só folclore, que um artista estava passando numa rua de Londres e a gravata deu um vento e a gravata ficou sobre o ombro. E no outro dia estava toda a moçada com um grampo prendendo a gravata no ombro. Deve ser folclore, eu não creio que tenha. Bem, mas assim, só para dizer que era a geração da imitação. Eu penso que essa imitação na geração brasileira vai até a mola mania da Xuxa. Assim como símbolo, eu acho que para ali. Como que é? Mola mania da Xuxa. O que é mola mania? Era uma brincadeirinha que tinha que as meninas pegavam e ficavam jogando a mola pra cima e pra baixo. Mola maluca lá. Mola maluca, tá, mola sei. mania, né? Então assim, você... Nossa, eu acho que esse aí é o símbolo corte, do corte, porque ela começa a lançar outros produtos e não tem mais a mesma adesão. Interessante. E aí o cara lança uma cabeleira e pode olhar que o menino faz a cabeleira mais ou menos parecida, mas tem um detalhe a mais. Tem o estilo dele. Tem o estilo dele. Então é uma geração muito legal nesse sentido. Ela tenta garantir uma identidade onde ela é diferente da outra ou do outro personagem. Que aí tem dois aspectos que tem a ver aí com a identidade e com a radicalidade, que é a radicalidade estética, mas não a radicalidade na ética. Quem vai sinalizar um pouco dessa discussão da estética e da ética é o Gabriel Pensador, né? Quando ele faz a crítica às meninas que aparecem na televisão de máscara e o bumbum de fora. Na verdade, eu acho que inconscientemente ele está falando de ética e estética. Você expõe a estética e cobre a ética, ou seja, você quer falar com uma pessoa de maneira séria, você diz, olha nos meus olhos, né? Então o que é que você está dizendo? Eu vou falar a verdade. Então o olhar tem a ver com a ética, né? Se você põe máscara no olhar e descobre o corpo, então a pergunta do Gabriel não era uma pergunta moralista, né? Eu presumo que é uma questão filosófica, né? Que é, por que o rosto está coberto e o corpo está
exposto, né? Então é uma geração que nesse aspecto ela me parece tem um potencial muito grande se nós colocássemos no conteúdo mais ética. Eu acho que então é aproveitar dessa capacidade de radicalizar. Essa é uma geração que tem coragem de enfrentamento. Ela é uma geração que tem noção de justiça, tem muito mais informações. E aí gerar um tipo de conteúdo com mais tutano, né? Com mais, como consistente, diz sustância. Sustância, como diz o nosso querido Jeremias. Com mais sustância, né? Jaziel, tem um monte de líder aqui fora do aquário esperando sua resposta. Eu quero ver do fundo do seu coração como é que você enxerga a liderança que tem surgido, que tem sido formada e que está aqui hoje querendo ouvir sobre essa revolução. Que expectativas você projeta em cima deles? Eu tenho inveja deles, trocaria de posição tranquilo. Porque a sociedade está na mão da juventude, de um certo sentido. Na minha época não estava. Na minha época, não sei se o Carlinhos concorda, a gente tinha que tomar. A ideia de juventude era assim, jovem é inconsequente, é irresponsável. Ia ficar se provando o tempo todo. Exatamente, não tinha liderança. Nem tinha a classe chamada adolescente. Ah, sim, a gente conversou sobre isso. Essa classe tem 30, 40 anos de adolescente. O que era? Era classe o quê? Você saía da infância pra vida adulta. Pra trabalhar. Casava, né? Era criança, depois casava. Pus o meu primeiro paletó e gravata foi com, quanto? 7, 8 anos de idade. Primeiro paletó e gravata. Porque você tinha que ser homem, você tinha que imitar o adulto. Então, quanto mais você imitava o adulto, mais você era admirado. Então, você não tinha infância. A menina logo queria largar a boneca e tudo mais, e casava com 16 anos. Hoje, a juventude, ela num certo sentido, é respeitada. Lhe é dado a chance de liderar e tudo mais. Uhum. Por exemplo, falando de igreja, que é a nossa praia, o pastor de jovem é muito mais valorizado e considerado. Até nas charges americanas, nas charges americanas, né, de anticamente dá pra ver. Era uma gozação. O pastor de jovens, a mesa dele ficava na sacada, né? E a porta, né, uma grande pastor e o pastor de jovem era sair do cachorro, né? Era sair do cachorro. A casa do cachorro. Uhum. Hoje não, hoje tem, assim como ministro de louvor, mas assim, claro que toda essa liturgia, que houve uma transformação, foi colocada na mão do jovem. Acredito que ainda se dá ao líder jovem o louvor, mas não se dá a liderança das decisões eclesiásticas. É difícil você ver um líder, um presbítero da instituição que seja jovem. É a partir de 30 anos. Você vai encontrá-lo no máximo ali na igreja, mas nunca num âmbito mais de decisões maiores. A sociedade tem dado ao jovem, tem reconhecido. Então é uma grande oportunidade hoje ser jovem líder. Uhum. É uma grande oportunidade e um grande desafio também. Claro que são outros desafios. Por isso que eu sou pessimista no sentido da gente analisar a sociedade hoje, que mudou demais. Às vezes eu me sinto completamente perdido, rapaz. Principalmente esse negócio da informática. Eu ensinei tudo pro Marquinhos agora. Eu que tenho que aprender com ele. Não tem jeito. Uhum. E você vai chegar. Você vai chegar aí também. Você vai chegar aí. Você vai sentir que seu adolescente sabe mais que você. Sim, mas e você fica, não adianta, tudo aquilo que eu aprendi, Então, eu respeito, por isso que é mais fácil eu passar o bastão, entendeu? É duro passar o bastão para a juventude, para a moçada, mas aqui no JV, graças a Deus, Deus me deu essa ideia, essa revelação, que eu, por mais que eu não queira, eu tenho que passar o bastão e tenho que respeitar. Certas coisas eu não concordo, mas aceito como seja certo, porque são outros tempos, tem que entregar na liderança do jovem, senão esvazia, fecha, acaba. Morre, né? Morre. Muita empresa acaba fechando missões, porque não sabe passar. Organizações e fecharam. A própria empresa. Familiares que morreram
porque o dono, o paizão ou o avô não soube entregar, não soube treinar. E missões também, e igrejas fecharam. Eu acredito assim nessa história da presença da juventude. Eu acho que ela não está empoderada. Uma coisa é você ter a presença, o jovem dirigindo o louvor e tal, mas o poder está na mão do patriarcalado brasileiro. Você vai ver, por exemplo, reconhece o seu ministério feminino? Tá. Se ela for esposa do pastor. Nenhum. Se ela for esposa do pastor. Ou então, e assim, com todo respeito a minha charge é o seguinte: a mulher pode subir no púlpito, desde que seja zeladora para limpar. Então, eu acho que a gente tem que celebrar essa participação, mas ela ainda é uma participação paternalista. Não é uma conquista da juventude. É o pastor patriarca que dá a ele a concessão para ele dirigir o louvor e faz aquilo que ele diz que é para fazer. E faz só porque vai cativar uma clientela, porque o cara vai atrair muita gente e tal, mas quem manda é o cara. Então, acho que ainda não é uma conquista da nossa juventude. Eu acho que a gente precisa... Concordo plenamente. Sonhar com a conquista. Para mim, se é um projeto revolucionário, ele precisa ser uma conquista do gestor dessa conquista. E por isso que essa frase que o pessoal coloca, passar bastão, né? Se é uma causa, ninguém passa. Causa você abraça. Então não dá para você passar bastão, porque de novo é paternalismo. Eu fico sonhando que os caras tomem o teu bastão, tomem a tua tarefa. Aí vai ser uma coisa diferente, que você fique chateado um dia com isso, né? Então quando isso acontecer, aí eu acho que... Eles estão fazendo melhor que eu. Aí eu acho que isso foi um empoderamento. Aí ou você abre mão porque reconhece que o pessoal está abraçando, e aí sim, aí eu acho que você tem um processo politicamente mais revolucionário, né? Do que fazer a passagem. Quando é uma passagem, é paternalismo. Não é uma conquista. Não é... Então, nesse aspecto, quando eu olho para a igreja brasileira, eu acho que nós não temos uma conquista da juventude. Ela tem seu espaço da festa, da celebração, porque tem a concessão de uma liderança que manda. Por uma representação proporcional, né, da sociedade. Não existe, mas na igreja não existe. Então ele está, né, tentando alcançar a clientela na proporção. Então o jovem vai tendo que aparecer para alcançar essa proporção. Para a igreja não ficar na aparência envelhecida que ela geralmente transmite. Ainda o jovem é um departamento da igreja, né? Não é a igreja. Exatamente, não é a igreja. O jovem não é a igreja. Agora falando só de igreja. Você tem 3 modelos políticos, né? Você tem a democracia, que no ambiente religioso vai ser chamado de governo congregacional, né? Aí você tem o parlamentarismo, que no ambiente religioso vai chamar de presbiterial, né? Aí você tem a monarquia, que o pessoal vai chamar de episcopal, né? Então no episcopal o jovem não tem direito, no parlamentarista não tem direito. E o modelo apostolar, qual que é? Aí seria um modelo mais interessante, porque é um grupo de jovens seguidores do Jesus de Nazaré que não estão atendendo nem as demandas dos escribas nem dos fariseus, estão de fato revolucionando porque eles estão empoderados como os enviados. E aí não tem uma articulação política no sentido da estruturação. Ele é um negócio Isso dinâmico. Tem a ver com o sacerdócio universal ou não? Não. Sacerdócio universal, para mim, de novo, é uma cópia da monarquia, onde o imperador se vincula ao sacerdote ungido de Deus. E aí o sacerdote é ungido de Deus, ou o imperador na monarquia. No Evangelho, no máximo, especialmente no Antigo Testamento, quem é ungido de Deus é o profeta. Essa ideia de imperador ungido é do paganismo monárquico. E aí o sacerdote é também esse cara ungido. Ungido de quê, macho? Né? Então, o Ari fala que só tem um ungido, que é Jesus Cristo. Pronto, ponto não final. Existe esse negócio de ungido do Senhor para pastor, para líder, não, qualquer e o cara é ungido para morrer, não é ungido para dominar. Se for ungido, é para morrer. Aí ninguém vai querer, né? Então, vindo líderes, você quer ser ungido? É ungido no modelo de Jesus? Quer se ser prepara ungido? Então nós estamos lascados. Então tô fora. Nós não estamos seguindo. Exato. Se nós seguíssemos a Jesus direito, nós não tínhamos passado dos 35. Então, assim, eu acho que há uma participação, sem dúvida, eu acho que ela já é muito bela, mas ela não é decisória. Ela não é voluntária, eu penso que ela não é voluntária. Tem movimentos no Brasil interessantes? Tem. Você tem o MJ Pop, né? Que é uma articulação de jovens para incidir em políticas públicas, né? De alguma maneira propor novos modelos políticos, né? Mas ainda é muito embrionário. Então, pensando na igreja, eu fico dando assim uma olhada e mesmo alguns jovens que assumem, eles assumem com um poder tão perverso e tão... Com um modelo... Ele está aproveitando o modelo da anterior, liderança né? antiga. O modelo caudilho, né? Eu acho pior do que a liderança antiga, porque você tinha uma liderança antiga patriarcal bondosa. Você tem um caudilho perverso. Né? Nossa, que caudilho. Tá vendo? E eu que sou pessimista, é o hein? Roboão, né? É o filho de Ei, Paulinho. E eu que sou pessimista. Não, ele é realista. Mas veja bem, é que vocês tocaram no ponto liderança. Onde é que está
a minha esperança, né, é que o movimento que não é da cúpula possa reverter esse processo. Aí sim, aí é conquista. Então, no momento que você tiver uma juventude, uma moçada tomando o bastão ou assumindo causas, aí eu acho que a gente tem uma... Tem que tomar cuidado com tomando o bastão, porque a pessoa vai achar que é chegar lá e tirar porque tomar bastão é muito institucional. Você tem uma instituição, aí você tem quem lidera a instituição, que não deixa de ser um movimento e uma causa. E para pegar o bastão, você tem que institucionalmente romper para poder passar bastão. Causa não, causa você encontra no meio da rua. Causa é na calçada, a causa está aí fora. A causa está em qualquer lugar, por isso que causa você abraça. Você não precisa perguntar quem é que estava levando essa causa, não, você leva. Dá um exemplo aí. Por exemplo, defender crianças que sofrem, que são vítimas da exploração sexual. É uma causa. Eu posso defender isso sem perguntar quem estava à frente ou quem não estava. Tipo, não vou tirar você que está fazendo isso para eu fazer, eu vou fazer também. Eu vou fazer, você chega e mergulha. Você defender direitos, por exemplo, de pessoas que vivem em condição de rua. O cara precisa ter um banheiro decente, um lugar adequado para dormir. Né? Isso é uma causa. Isso não é instituição. Isso não é instituição. Você pode depois criar instituições paralelas para pressionar o Estado e tal. O cara começa e depois cria uma ONG. Cria uma ONG. E cria uma ONG para ganhar dinheiro, né? Então, por exemplo, combate à violência contra o ser feminino, no humor, né? Na teologia, violência contra o ser feminino nas mais variadas formas. Você chega numa empresa, você soma o salário dos homens no mesmo cargo e das mulheres no mesmo cargo. Vê se você lembra de uma causa que a gente conheça, sim, que a gente não está lembrando agora, mas que seja popular, uma causa que não tenha instituição. O movimento dos camponeses, não o movimento dos sem terra. O movimento dos sem terra findou se institucionalizando. O movimento dos camponeses na América Latina é um movimento sem instituição. Quer ver um outro? Que o exemplo não é bom, mas é um movimento sem instituição. O PCC. O PCC é um movimento sociologicamente reconhecido que eu digo, identificável, desculpa. Mas não tem um líder. Não tem uma instituição. Não tem um líder, mas não tem uma instituição. Nem pode ter. Nem deve ter. Eu vim registrar o PCC aqui no cartão. Mas você quer ver um outro movimento clandestino que não tem instituição? O Evangelho. O Evangelho é ainda um movimento clandestino, graças a Deus, sem instituição. É porque a gente confunde o Evangelho com a igreja. O Evangelho é um movimento clandestino. E qualquer um pode começar uma igreja, qualquer né? Hoje, qualquer um pode começar. É propagador do evangelho, qualquer um pode se infiltrar na igreja, qualquer um pode converter o pastor, qualquer um pode evangelizar em qualquer lugar e não precisa ser instituição. A instituição é uma contradição ao modelo do evangelho. Não estou dizendo que a gente tem que acabar com a instituição, a pergunta é... também não está dizendo que não. Não. É quanto do fermento do evangelho pode estar dentro da instituição. Por exemplo, reconhecer o Vaticano como uma instituição. A presença do Francisco é interessante. Entre o Bento XVI e o Francisco, eu acho... uma diferença muito grande. Um abismo. Então, esse cara sinaliza elementos do evangelho mais do que os nossos televangelistas. Sim, sem dúvida nenhuma. Então, assim, a pergunta não é se tem ou não instituição, é que geração está dentro desse negócio. Você está dizendo que o Francisco é mais evangélico do que os nossos líderes se você líderes evangélicos? Se você me considera um dos líderes, eu acho ele mais santo do que eu. Repete isso, como é que é? Se você me considera um dos líderes, eu acho que na experiência dele ele tem sido mais santo do que eu. Não entendi, mas tudo bem. Como é você que está falando, eu aceito. Não sei o que você quer dizer com isso. Você está querendo me chocar? Conseguiu. Porque eu sou da geração que católico não vai para o céu, né? Eu sei que hoje eu já mudei de ideia. Você sabe que essa ideia é católica. Naquela época, você sabe que essa sim. ideia protestante de que católico não vai para o céu é uma ideia católica. É uma ideia católica? Porque o católico diz que você é salvo por Jesus e pela Santa Igreja Mãe. Aí o protestante diz que você é salvo por Jesus desde que esteja na nossa Santa Igreja. É a verdade oposta. Eu lembro quando eu fazia um seminário que era liberal e o professor me exigiu que eu lesse um teólogo católico. E eu entrei pela primeira vez numa livraria católica para comprar um livro, mas eu me senti tão mal como se eu tivesse entrado num terreiro de macumba. Olha só. Eu me senti tão mal. E realmente, toda essa ideia do Francisco dá nó na cabeça. Na minha cabeça, pelo menos, a cabeça protestante antiga, né? Que tinha um católico a gente foi criado, né? Eu fui criado numa igreja tradicional que a gente foi criado para repelir, né? Pois é, eu também reconheço que o cara tem elementos do evangelho impressionante, né? A gente foi criado para repelir, não aceitar o católico, né? Uma igreja tradicional, no meu caso, de tradição. Realmente, agora eu entendi, ele é mais santo que você, porque ele não é casado, né? Brincadeirinha!
Digamos que o cara, não estou julgando a sexualidade dele, digamos que o cara seja heterossexual na sua natureza e faz a opção de ser celibatário, esse cara é muito santo, cara. É mais santo que a gente. É santo mesmo. Entendeu? Agora eu confesso que é mais santo que eu também. Que você, é verdade. Então, Carlinhos, você convenceu. Muito bom. Não, mas se o cara tem a chance de usar os carros e a estrutura que o Papa, é um direito dele, ele renuncia a tudo isso e vai para as ruas da Itália de maneira meio discreta, para que ninguém perceba que é o Papa, para ficar junto com pessoas que vivem em condição de rua, esse cara pode morrer. É de tirar o chapéu, né? É de tirar o chapéu. Não, só quando ele veio no Brasil e não queria o Papa móvel, né? Exatamente. Blindado. Eu acho que isso ilustra o perfil de liderança que a gente espera dentro das instituições. Ou seja, a questão não é a instituição. Essa coisa se católico é salvo, se não é, e tal, eu me lembro de uma senhora que eu comecei a estudar a Bíblia com ela, e ela é uma católica muito praticante. Um dia ela disse assim: Carlinhos, engraçado, eu estou estudando a Bíblia e assim eu estou assumindo assim, esse compromisso com Jesus que você fala, tá, mas eu não estou conseguindo deixar o catolicismo. Eu digo: não te preocupa não, minha querida, que eu também não consigo deixar o protestantismo, né? Às vezes a gente pensa que é trocar a religião pela religião, e isso foi muito fermentado dentro do nosso cenário religioso por conta da concorrência de clientes. Exatamente. Uma concorrência de clientes hoje não é mais protestantismo, catolicismo, é neopentecostalismo, protestantismo e das empresas entre si, não é? Então, assim, tanto que esse problema já não é mais tão grave. Não. A grande reclamação dos protestantes é porque o outro cara que montou uma outra empresa vizinha dele, né, levou o cliente... A empresa que você diz é outra igreja, né? É que eu tenho dificuldade de chamar esse troço de igreja, né? Sei, mas é pra... Às vezes o ouvinte não entende o que você tá falando. Então tá certo. O Zezé tá comandando aqui já, tá? Colocando no lugar do ouvinte. Olha, meu querido ouvinte, onde você ouviu empresa é uma igreja. Ou não, né? Ou não. Pra ele não é igreja. E aí daí? Jesus cria um troço que ele chama de igreja, que tem um poder de capilaridade muito grande, que cabe num presídio, que cabe numa casa de família. Inclusive que é pequena, 2 ou 3, né? 2 ou 3, cara, em qualquer lugar. Pode invadir a sinagoga. É uma instituição bem simples, né? Então, que eu ainda acredito nela. E eu acredito que ela está aí. Por isso que a pergunta que a gente tem que fazer é: quanto de igreja tem na nossa instituição? Quanto de fermento do evangelho tem nas nossas comunidades? Tem no nosso grupo pequeno, tem no nosso grupo Eu não de animo jovens, ninguém a né? criar um grupo novo, não. Você acredita que a Igreja de Cristo é anônima? Porque a gente tem essa ideia de ser conhecido, de, sei lá, se isso é americano, se isso é capitalista, de aparecer, e a gente confunde com ir por todo mundo e pregar o evangelho a cada criatura, etc e tal. Mas, na verdade, a igreja é anônima, você não tem que aparecer, você não... Se ela aparecer no contexto brasileiro, os caras vão mandar destruí-la. Se ela for a igreja que Jesus propôs. É o que o Nero fez. O que é que o Nero fez? A igreja começou a ser visível, o Nero mandou acabar com ela, porque ela ameaçava o império, ela ameaçava o Estado. Aí você está falando em visibilidade em outro sentido. Não, visibilidade histórica, ou seja, imagina... Concreta. Imagina um rei que derrama até a última gota de sangue pelos seus opositores e ora pelos seus déspotas, pelos déspotas e inimigos. Tal. Esse rei é diferente. Imagina um rei que a mulher pode chegar e tocar na orla da vestimenta dele. O rei que um ceguinho lascado pedindo esmola pode gritar filho de Davi, e ele vai lá e atende. Então, mataram Jesus, eu presumo, não só por causa da proposta como pessoa, mataram porque ele estava falando de um novo modelo. E aí é melhor a gente anular esse modelo. É melhor acabar com esse modelo, porque esse modelo diz que o outro imperador tem que ser semelhante a ele. Então, não é que a igreja seja visível ou não, é que se ela for visível como sinal do evangelho, os déspotas vão tentar matá-la. Então, se a igreja hoje brasileira tivesse sendo perseguida com a visibilidade que ela tem, aí eu diria, não, tem sinal do evangelho aí. Se ela está sendo cooptada para estabelecer o poder, para fazer negociata, para facilitar a corrupção, para tirar proveito, trocar voto por bancada e tal. A se igreja ela tá na fazendo lógica de mercado, né? essa visibilidade... Mas eu acho que é essa visibilidade que eu estava falando, que eu acho que é o que todos, a maioria, não todos, a maioria de nós procura hoje, porque faz parte da sociedade, essa visibilidade de ser grande, de ser famoso. Talvez a visibilidade de ser famoso. E a gente tem esses modelos de líderes evangélicos de mídia. Quando não tem de mídia,
mas eles estão doidos para ser da mídia. Se eu tenho uma igreja assim de mais de 1.000 membros, eu já posso, se eu não me candidato a alguma coisa política, eu posso escolher um cara e apoiá-lo. Se eu tenho uma igreja de 5.000 membros, aí tem que ter um canal de TV, aí tem que ter um canal de TV. Aí tem que ter um canal de TV com 5.000. Exatamente. Então, essa visibilidade. E talvez a igreja verdadeira seja uma igreja anônima, uma igreja invisível. Ela não tem esse reconhecimento, digamos, público, mas ela é visível. Visível no sentido de que ela está presente. Sei, que de transforma, que a presença dela, muda, né? de que a presença dela denuncia, que a presença incomoda. Sim, nesse sentido concordo. Então ela não pode ser uma coisa etérea. Ela não pode ser. Não, é invisível no sentido de eu aparecer. Eu sou referencial, entendeu? Em termos de nome, em termos de liderança. Porque toda liderança política no Brasil, ou liderança empresarial, ela tem um marketing, ela tem o logotipo. Pois é, porque ela trata de um negócio que necessita de sobrevivência e necessita de autoafirmação. A igreja trata com um negócio de outra natureza. O projeto da igreja é a cruz. Quer dizer, o projeto da igreja é manifestar a vida para morrer, não é para aparecer. O projeto da igreja é um projeto em que você vai para que o outro possa viver. E aí você está disposto quando eu digo anulação, né, no sentido de se anular como pessoa, de se anular como talento, não é? Mas é de não ter a projeção de que você vai continuar, outros vão continuar. E para que outros continuem, você precisa morrer. Aí quando o cara não morre voluntariamente, aí Deus leva. Chegou a tua hora. Por exemplo, você está falando sobre esse negócio da liderança de hoje. O que a gente tem que dizer? Eu acho que os líderes hoje têm muito mais desafio do que o nosso. Ele mesmo estava falando da nossa juventude, como era inocente, a gente cantava Tirei o Pau do Gato. Então hoje os problemas são muito maiores. Né? A gente nem tocou no problema dessa questão da nova família homoafetiva. Como é que essa liderança vai enfrentar isso? Com pastores que vão ser ordenados... Vai enfrentar? Não está enfrentando, né? Pastores que são ordenados e tem os companheiros dele, entendeu? E outros, o problema da violência. A gente ia a pé para a escola, o Carlinhos. Hoje não tem condições... Entendeu? Da violência e tantos outros problemas que a sociedade está enfrentando fora e dentro da igreja. Essa igreja, por exemplo, a liderança de jovens hoje tem que enfrentar essa questão da teologia, da prosperidade, tem que enfrentar uma juventude que tem a mídia liberando sexualmente. Os jovens hoje transam numa boa, sem problema nenhum. A gente não podia transar. Eu fico revoltado com isso. Agora pode. Casei virgem, cara. Casei virgem. Poxa vida, eu queria viver hoje. Olha isso. Então, a liderança da juventude vai ter que analisar isso e chegar a uma conclusão de princípios à luz da Bíblia. Você tocou num assunto aí que eu acho legal, né? Que é assim, talvez analisar isso como cultura baseada na economia agrária, onde você tinha espaço mais aberto, por exemplo, o cara praticamente casava na adolescência. Porque ele podia construir a casa de tijolo fabricado ali no próprio terreno, do lado da casa do pai, né? do lado do pai. É verdade. Na economia industrial e no mundo urbano, aí você vai ter uma geração que precisa casar mais tarde. Só a festa de casamento custa no mínimo 20 mil reais. Não, e a própria questão da sobrevivência, ele precisa de um lugar para habitação que custa caro. Quanto maior for a metrópole, mais caro o metro quadrado e tal. Então, assim, ele vai precisar terminar uma universidade, vai precisar ter um bom emprego, não sei o que. Então, tem que esperar o casamento até os 30, 35 anos. Não, e ele vai esperar o casamento já passando do período da chamada produtividade humana, né? De multiplicação. De multiplicação. Que na zootecnia seria, então elimina esse animal porque ele não vai poder viver. Então é outra realidade. É verdade. Aí você fica, por exemplo, se a gente quer equacionar esse problema de uma geração com mais idade, com a libido, a flor da pele, exatamente, com
o corpo super preparado para essa... Uma provocação da mídia muito maior e mais aberta. Eu acho que o problema da provocação seria para a criança, para o pré-adolescente, porque essa turma não precisa mais nem de provocação. Não precisa. É o Nessa cheiro... idade já tá... Não, os hormônios estão aí, e aí não tem como, né? Assim, temos que administrar isso entendendo essa nova realidade, esse novo cenário. É aquela história, você confia no cara, confia na menina, não confia nos dois juntos sozinhos em algum lugar, porque eles estão super prontos para esse momento. A igreja precisa rediscutir isso, né? E entender que isso é uma questão cultural. Sexo é um princípio, a norma é social. Se fez sexo antes ou depois do casamento, é norma social, não é princípio. O princípio é uma menina no período fértil, se tiver uma relação sexual com um garoto, com um rapaz sadio, ela vai engravidar. Esse é o princípio. Por isso que ninguém quebra o princípio quebra a gente. Ninguém quebra o princípio da lei da gravidade, a gente é que se quebra com ela. Ninguém quebra o princípio de dois corpos. Se tentar quebrá-la, se quebra. Se quebra. Então, na verdade, se uma menina engravida precocemente, ela cumpriu um princípio, ela não quebrou um princípio. Interessante, hein? Ela quebrou uma norma social, que é uma maneira... E moral também não? Acho que moral não. Moral é um negócio muito relativo. O cara pelado pode ser uma questão moral, né? Em outras comunidades não tem problema nenhum, né? E você vai ter comunidades, certas culturas onde o casamento só é estabelecido depois que teve a experiência sexual, para saber se os dois vão se dar bem. E há sinais no judaísmo de que isso tem uma certa verdade. Eu não tenho muita segurança sobre isso no judaísmo, mas culturas africanas onde não estou aqui animando ninguém a fazer sexo antes do casamento. Tem que deixar bem claro. Não, eu só estou dizendo o seguinte, é como que você põe isso sobre a mesa para tratar do assunto com mais clareza, com mais abertura e com mais honestidade. Porque não adianta simplesmente criar regra. Você cria regra, aí a moçada fica fazendo de conta que os líderes não estão sabendo que eles estão fazendo sexo, e os líderes ficam fazendo de conta que acham que eles não fazem sexo. E faz de conta para aqui e para acolá e não trata da coisa com profilaxia, pensando nas dimensões da saúde, no sacrifício que geralmente as meninas é que vão ser sacrificadas, vão pagar o especialmente se elas engravidarem, porque aí prejudica os estudos, prejudica a continuação da vida. O menino vai... E quando acontece, quando descobre, não trata com amor e consideração. De jeito nenhum. No lugar do cara dizer que é vovô, fica preocupado porque a imagem da família dele tá complicada. Então o cara presbítero da igreja, filho engravidou precocemente, tá, tudo bem, é um problema. Mas você agora é vovô, cara. Quer dizer, se o pastor tivesse dado a bênção, ele ia dizer que é vovô super feliz, e agora não, só porque o pastor não deu bênção. Olha que empoderamento louco, cara, que a gente dá pro sacerdote. Eu nem tô falando de sexualidade agora, de empoderamento. O padre batiza o menino não é mais pagão, ele agora é gente, pode ter um registro de nascimento. Foi assim na sua geração. É verdade. Aí ele vai e faz um casamento civil, fez o casamento civil, mas não serviu, tem que ter a bênção do sacerdote. O cara morre e aí tem que encomendar o corpo. Nascimento, casamento e morte, os 3 grandes momentos da vida, tem que estar na mão do sacerdote, coisa mais louca. Aí, bem, o sacerdote abençoa, pode fazer sexo. Quer dizer que se o sacerdote não abençoa, não pode? A pergunta não é se pode ou não fazer sexo, é que poder é esse que a gente dá pros caras. Acho que essa é a questão. Mais do que... Estou só saindo um pouco do assunto, né? Mas observa como é um tema que mexe com o poder. E que a liderança hoje vai ter que discutir. Não. E eu está acho lidando, né? Está sofrendo, eu acho que né? às vezes o cara não está chateado, não é porque a menina engravidou. Ele está chateado porque ela não pediu a bênção. Não teve o momento do sacramento. Porque se tiver o sacramento não é problema. A menina engravida no outro dia tá... Aliás, a igreja toda vai escrever Feliz Lua de Mel, eles vão fazer sexo e tal, né? Todo mundo escreve. Porque o sacerdote disse que sim, porque o cara que está empoderado disse que sim. Gente, eu sou sempre o cara de explicar as coisas para não causar má impressão errada. Quem tá torcendo o nariz, achando que o Carlinhos tá falando, não, esse negócio aí é tudo questão de autoridade, pode fazer sexo de qualquer jeito, não tem problema nenhum. Ele não tá falando isso, ouçam de novo. Não, eu não tô falando isso porque eu não sou o dono do corpo do outro. Quem tem que dizer o que é que faz com o seu corpo é a pessoa que é dona do corpo. Então, de fato, eu não falo isso em nome de uma outra premissa, que é a premissa de que eu não tenho controle sobre o corpo das pessoas. E toda vez que Deus fala para não fazer, é para proteger a pessoa, não é para proibir. Deus pode dizer que se faz ou não faz, eu não posso dizer nada, eu posso dizer sobre o meu corpo. Sobre o meu corpo eu digo o que eu faço com ele. O que é que o outro faz com o corpo dele, ele vai ter que decidir. Agora, é importante que adolescentes e jovens tenham boas orientações pedagógicas, sociais, da igreja. Tá. Agora, não entender algumas dessas orientações como sendo e Deus disse.
Entendi. Porque aí se você for para a cultura judaica é uma coisa, se você for para a cristandade é outra coisa, se você for para a cultura africana... muçulmana é outra coisa. E é importante que a sociedade crie suas normas. A pergunta que tem que ser feita é se as normas, elas estão sacrificando ou se elas estão propiciando produzindo vida. Condições de vida. Melhorar a vida. E essas normas, elas passam a ser normas controladas por certos personagens. E essas normas são feitas por líderes. Do sexo masculino acima de 40 anos. Nossa, mano. Sou eu que tô fora aqui, hein? Eu tô fora. Sempre contra as mulheres, são normas contra as mulheres e contra a juventude. Gente, temos que parar, né? É uma pena. Eu avisei pra você. Eu chamei o Jaziel pra ser entrevistado, ele virou entrevistador. Desculpe. Não, tá é porque, ótimo, tá porque pra ouvir o Carlinhos, você tem que ficar cutucando, meu. O cara... Foi legal. Pela hora, 10 pra meia-noite, cara. Pela hora, assim, eu acho que eu assimilei uns 30% que foi falar. Depois eu, editando mais uns 30%. Quando eu ouvi de novo, quem sabe eu assimilo tudo. Mas muito obrigado, Carlinhos. Eu fico feliz que você tenha dito só 30%, que é bom mesmo que muita besteira você não tenha assimilado. Eu espero que os 30% não sejam das besteiras, né? Tire dos 30%, tire as besteiras. Não, muito legal estar com vocês. Valeu, obrigado também. Pela chance. Foi um prazer muito grande. Eu sempre falo essas coisas imaginando que todas as pessoas que estão escutando têm filtro e peneira na cabeça. Então, que cada um peneira e ponha o filtro tranquilo. Não acredite nisso. A gente vai ver pelos comentários, a gente vai ter muitos comentários pra gente lidar com isso aí. Eu acho legal. É melhor ter peneira do que ter papel higiênico. No programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha? Recadinho! E nós aqui de volta no Jovens da Verdade. Olha só, tô dentro do aquário. Mentira. Estamos em casa, mas esse programa foi gravado lá no JV, no Encontro de Líderes, onde, inclusive, vai acontecer e já está chegando o Rock no Vale 2015. Uou! Olha só, o ano passado eu fiquei com vontade de ir. Mas não era aquela vontade, assim, porque eu não sabia como é que era e tal. Olha só você. Esse ano eu tô maluca pra ir, maluca. Olha, se esse você... ano vai ser demais. Se você não for, fique com meus filhos, tá? Pra gente poder ir. De 5 a 7 de dezembro, lá em Arujá, no Jovens da Verdade. É um evento que vai reunir várias bandas expoentes da música popular brasileira. Expoente é o que tá subindo? Não é música popular brasileira, de rock mesmo, né? Mas tem todos os estilos lá. Porque assim, vai ter o Teatro Mágico. Vai ter Teatro Mágico, muito vai ter os Arrais, vai ter Daniela Araújo. Muito bom. Vai ter Resgate. Resgate, olha aí, ó, Sara. E muito mais. Então entra lá, rocknovale.com.br, faz lá a sua inscrição, ainda dá tempo, ainda tem vagas, se não me engano estão acabando, mas ainda tem. E vamos lotar aquele vale lá de gente querendo ouvir boa música, de... Se importa com a natureza, sustentabilidade. Trabalhar a sustentabilidade, exatamente. Vamos lá então, de 5 a 7 de dezembro em Arujá, na Grande São Paulo, lá pro caminho do aeroporto, não, depois do aeroporto de Guarulhos, né, mas lá naquela região. Isso, é fácil de chegar lá, é fácil. E hoje a gente quer aproveitar aqui esse espaço de recadinhos para fazer o feedback dos últimos 3 programas que passaram em branco praticamente aqui, sem nossos comentários, sem ler comentários das pessoas que participaram. A gente incentiva as pessoas a comentarem, então vamos valorizar esses comentários. Então a gente separou 3 comentários. Um de cada programa. Um de cada programa pra gente ler a opinião de quem tá ouvindo e fazer nosso comentário em cima também. Então vamos voltar lá pro 253, Adultização Infantil, que foi com o Rafael Diedrich, que inclusive é um dos caras que tá realizando o Rock no Vale, né? Isso. Junto com o Expresso Ação, né? Nosso parceiro, também tá no Rock no Vale. E nesse programa que tava o Renan e o Rafael, que nós falamos sobre adultização infantil. E caramba, que programa bom, hein? Programa denso, né? Muito bom, muito bom. Muito legal, se você não ouviu, corre lá. E vamos deixar aqui a opinião de uma pedagoga, a Débora Silva Sampaio, de Fortaleza, que deixou aqui o seu comentário dizendo: nossa, que podcast bom! E eu respondo, muito obrigado.
E ela diz: sou pedagoga, trabalho com crianças na minha igreja e dou aulas na EBD para os adolescentes. Será que as pessoas sabem o que é EBD ainda? Ah, não. O que é EBD, Adri? Escola Bíblica Dominical. Que acontece aos domingos. Olha que coincidência. Não, tem EBD que não é de domingo, não. Mas daí não é dominical, né? Deve ser EBS, Escola Bíblica Sabatina. É. Vejo muitas crianças e adolescentes adultizados, desejando tudo que é de adulto e resistente às atividades comuns à sua idade. Me choca o fato dos pais terceirizarem a atenção destinada aos seus filhos para outras pessoas, tecnologias e outras coisas. Para terminar, acredito que a igreja tem que ser o lugar onde crianças e adolescentes amem estar. Na verdade, a gente falou um pouquinho de tudo isso e ela está dando opinião, concordando com a gente, exatamente isso. Eu gostaria até, inclusive, de abrir um parênteses aqui, que durante o programa foi falado sobre pais que dão iPads, iPhones, tablets para as crianças para ficar lá no cantinho, sossegadinho. Para dar uma tranquilidade. Eu e o Paulinho, a gente dá de vez em quando, mas assim, é bem raro. Tá se justificando se alguém encontra a gente e as crianças estão no iPad. Não tô falando, não tô me justificando. Eu só quero falar pra você também não ser radical, entendeu? Agora eu também não vou dar, não, porque não sei o que tem, não sei o que. Não, igual, por exemplo, a gente tá numa conversa com alguém, uma coisa séria, tá no médico, aí ele vai lá e usa um pouquinho. Ou até mesmo aqui em casa tem uns quebra-cabeças, tem várias coisas legais. Que isso também isso é educativo e também estimula a inteligência eletrônica dele também. Pra ele não ficar a par desse mundo eletrônico. Como também, tudo na vida, e a gente sempre chega a essa conclusão aqui, o problema é o excesso, né? Isso. E o problema é exatamente fazer isso, terceirizar e deixar as crianças ter acesso a isso pra você ter tranquilidade. Sem pensar como isso pode estar prejudicando também o seu filho. Então isso tem tudo a ver. Se você não ouviu o programa 253, a adultização infantil, corre lá e ouve. E depois veio o 254, o polêmico Deus não está morto. Deus não está morto. Nossa avaliação do filme, o trabalho apologético feito por ele ou mal feito por ele. E a gente dividiu opiniões, né? Teve gente que gostou muito do filme. A maioria das pessoas que eu conheci gostaram muito, indica. Você não pode morrer sem assistir esse filme. E nós temos aqui a opinião de outro especialista, o Wagner CS, de Salvador, Bahia, que diz que ele é graduando do último semestre de filosofia e cristão há mais de 10 anos. E ele diz: quero apenas dizer que o filme entristece-me como estudante de filosofia e mais ainda como cristão. Pessoal, parabéns pelo episódio. Eita. Então, se você não ouviu o programa, já sabe, né? Já dá pra ter uma noção do que a gente disse lá. Mas, conversando com uma pessoa que eu respeito muito a opinião, e eu contei, né, o que a gente conversou e tal sobre o filme Deus Não Está Morto. E ele falou assim: concordo com isso, mas o que eu acho que para os adolescentes, para quem tá nesse meio, principalmente ensino, chama hoje o colegial? Ensino médio, e quem tá entrando na faculdade também, incentiva a se posicionar. Isso é verdade. Eu acho que isso é um ponto positivo do filme, que faz as pessoas, os cristãos, se posicionarem, assumirem a bronca. Não necessariamente ficar tentando provar que Deus existe, mas falar: não, eu sou cristão, eu tô aqui, eu creio em Deus e vamos embora. Eu visto a camisa, não vou negar meu Deus. Então isso foi legal realmente, mas, né, como tudo se desenrolou no filme, virou uma grande pataquada. E pra terminar, o 255, os desafios do casamento, Dri. Você pode ler um comentário, né? Eu li 2. Desafios do casamento. Quero deixar claro aqui que eu não sei a senha do Facebook do meu marido. Lógico que sabe. É? Eu te falei? É verdade! Eu tentei entrar. Sabe por que eu troquei? Eu vou te contar por que você tentou entrar, esposa? Porque eu desloguei pra ir logar no meu, porque meu Facebook do celular é maluco. Eu falei: deixa eu ver no seu computador. Daí, pra você ver que continuar com o seu Facebook, eu ia logar no seu. Pra deixar de volta, muito bem. Mas o que aconteceu é que, assim, o Facebook é inteligentinho, né? E a gente depende, que é meio... no meu celular não. E a gente que é meio bobinho, a gente coloca mesmo e-mail e senha para todos os cadastros básicos da internet. E você acaba colocando o seu e-mail e senha num cadastro de alguém que tem más intenções com os seus dados. E eu fui entrar no Facebook e falou assim: uma pessoa lá da Finlândia tentou acessar seu cadastro. Nós não deixamos. Foi você? Aí eu falo assim: não fui eu, quero mudar a minha senha. Aí eu fui lá e mudei a senha para uma senha mais segura. Porque qual que é o primeiro lugar que eles vão tentar o seu login e senha mais comum? No lugar onde todo mundo tem conta, que é o Facebook, né? Então foi isso que aconteceu, mas esposa. Agora, o que o cara da Finlândia quer saber da sua senha? Mas enfim. Sei lá, ele quer postar coisas da empresa dele no meu perfil, coisas assim, sei lá, sem a minha autorização. Mas agora, você que tá ouvindo a gente não sabe por que a gente tá discutindo isso? Ouça o programa 255, o desafio
dos casamentos, nossa. O desafio do casamento, os desafios do casamento na era digital. É que aqui na pauta você tá faltando mas né? eu escrevi no celular essa pauta. Excelente Espera podcast. aí, quem que mandou? Ixi, mas tá o nome no final. É o Derli de Lana Cordeiro, da Tailândia. Da Tailândia, isso tem que valorizar, Olha gente. só, se fosse da Finlândia, eu já sabia que Será era que- ele que ia roubar essa senha. Será que eu não confundi Finlândia com Tailândia, não? É. Tailândia com Finlândia, não? Excelente podcast. Sempre é muito bom ouvir sobre relacionamento conjugal. Já vivi um problema na minha vida conjugal por causa da tecnologia, mas graças a Deus, eu e minha esposa sentamos, conversamos e resolvemos o problema. Eu deixava de ter um tempo de qualidade com ela e meus filhos por causa de joguinhos no celular. Olha Ai, só. colheita feliz, oh meu pai. A colheita feliz dentro do celular. É Então é aquele Angry Birds. Candy Crush. Oh, Angry Birds Angry passou. Também Candy Crush também passou. Não sei o que tá bombando no celular hoje. É, também não. Também não. Aconselho a todos, assim como faço hoje, a desligar o celular ou se desligar do celular ao chegar em casa, para que você consiga ter um tempo de qualidade com sua família. Legal. Beijo. Ele falou beijo? Não, mas eu falei. E, esposinha, dá aí seu testemunho. Eu faço isso quando eu chego em casa ou não? Não, graças a Apple, que Faço o quê? resolveu zoar seu celular. Não, eu desligo o celular. Eu faço isso. Ele de desliga o celular porque o celular só carrega desligado. Então, a Apple deu esse presente pra mim e agora eu consigo ter um tempo de qualidade com a esposa. família, com a esposa e com as crianças. Mas obrigado a todos que comentaram. Continuem comentando, gente. A gente fica ansioso. A gente fica ansiosa, sei lá, pelo seu comentário, esperando que você dê a sua opinião sobre o programa. Entra lá em irmãos.com, dá esse page view pra gente, comenta, compartilha, ajuda esse podcast a chegar longe. Entra no Google, digita podcast várias vezes e clica no nosso, essas coisas. Vai pelo Safari, vai pelo outro lá, né, amor? Como é que é? Firefox. O Firefox nem deve ter mudado. Não, vai pelo... Chrome. Vai pelo Netscape. Pelo Fizila, né, que chama também? Que Fizila, Adri? Mozilla Firefox. Não, tem um que é Fizila. FileZilla é o que eu uso pro FTP no meu computador. Qualquer coisa, meu filho. Digita podcast. Opera. Não faz diferença o navegador que você entra, Adri. Faz a busca Lógico que faz. Ó, o que as pessoas podem ajudar é divulgar. Manda, posta no Facebook, no Twitter, manda por e-mail para as pessoas mais chegadas, compartilha nos seus grupos de WhatsApp. A gente podia fazer um vídeo igual a esse, né? Ah, adorei. Vamos fazer agora? Vamos. Então vamos. A gente vai fazer mesmo, sério? Vamos, opa. Que vergonha. Quando você receber, compartilha pra todos os seus grupos aí, a gente mandando o nosso vídeo queimação Só de espera filme. um pouquinho que a gente vai trocar de roupa, ficar mais bonitinho. Falou, gente. Compartilha aí.